Abra no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo de número 1. Evangelho de Lucas, capítulo de número 1. Está faltando alguma coisa, meu filho? Não, tem certeza? Já que não está faltando nada, amém. Então, capítulo de número 1, versículo de número 13. Amém? Todos encontraram? Você que está nos assistindo nesse momento pela internet, baixa mais, está muito alto. Capítulo de número 1, versículo de número 13. Vamos ler o que está escrito na palavra. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vou ler mais uma vez o versículo de número 13. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. A tua oração foi ouvida. Quem ora a Deus aí? Quem tem o costume de orar a Deus? Quem tem falado com Deus? Se você tem orado a Deus, se prepare, porque Deus ele tem ouvido a tua oração. Amém? Coloque a palavra de Deus sobre o teu assento, desocupe as tuas mãos e traga a sua mão sobre o local do teu coração. Feche teus olhos, que agora nesse momento nós vamos orar. Nós vamos falar com Deus. Você que nesse momento está nos assistindo, você que é de outro país, você que é de lá de Angola, de Moçambique, você que é da África, todos os países de língua portuguesa que nos acompanham, nesse momento eu peço para que você que está nos assistindo, coloque a mão sobre o local do seu coração, que nós vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, nesse momento eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que o teu Espírito agora venha me usar poderosamente para pregar a tua palavra, que não venha ser eu, mas venha ser a tua voz. Eu te peço, meu Deus, fala com cada pessoa que está aqui na tua igreja, fala com cada pessoa que nesse momento nos assiste pela internet, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube. Eu te peço, meu Deus, fala com cada pessoa agora, vai repreendendo do nosso meio todo espírito maligno, mas que a tua voz, a tua palavra venha entrar em nossos corações, em nome do Senhor Jesus, amém, e glória a Deus. Agora vamos dar uma linda e poderosa salva de palmas. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Vamos aplaudir ao Espírito Santo. Você que nos assiste agora pela internet, aplauda o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Tome seu assento. Tome seu assento. A tua oração foi ouvida, diz o Senhor, pela boca do anjo Gabriel, que é o anjo da mensagem, o anjo mensageiro. A história que nós já conhecemos, mas talvez tenha algumas pessoas que ainda não conhecem, a história do sacerdote Zacarias. Zacarias, que o nome quer dizer Deus lembra, ou lembrado por Deus. Zacarias, ele era um homem, segundo a palavra de Deus, sacerdote do templo, no tempo em que Jesus ainda nem havia nascido. E durante muito tempo da sua vida, Zacarias dedicou a sua vida a servir a Deus. Ele passou praticamente a sua vida inteira, na verdade foi a sua vida inteira, mas durante a sua juventude, ele começou a se abster
das coisas mundanas, das coisas profanas. Zacarias começou a resistir às suas paixões, e ele vai ter uma vida íntegra. Ele começa a estudar as Escrituras Sagradas. Ele, sendo da tribo de Levi, começa a estudar a palavra de Deus. E logo em seguida, ainda na sua juventude, Zacarias, ele se torna o levita mor. O levita mor, ele era o responsável para pegar as ofertas das pessoas e sacrificar as ofertas. As pessoas que traziam na casa do Senhor, traziam seus carneiros, os seus bodes, traziam as suas rolinhas, pombos, para ser sacrificado. Zacarias, ainda quando era jovem, ele já era levita mor, que é o responsável em matar, em pegar as ofertas e levar até o templo. Zacarias, ainda na sua juventude, ele vai conhecer a sua futura esposa, chamada Isabel. Uma mulher também que, segundo a palavra de Deus, ela era uma mulher justa. Ela era uma mulher que era descendente também de Arão. E aí ele se casa com ela, porque o servo de Deus, ele tem que procurar uma serva de Deus para casar. Assim como uma serva de Deus tem que procurar um servo de Deus para casar. O problema da maioria das pessoas que se dizem de Deus não conseguem se atrair por quem é de Deus. Sabe por quê? A maioria das pessoas que estão na igreja não consegue se atrair por quem é de Deus, porque ela também não é de Deus. Porque só se atrai por quem é de Deus, quem é de Deus. Zacarias olhou para Isabel, que ainda era jovem, se atraiu por ela, porque ela era uma mulher justa. E aí eles vão se casar. Só que quando eles se casam, como qualquer casal, tem os seus planos e os seus projetos. E o projeto de todo casal, principalmente judeus, é ter muitos filhos. Porque para eles, na época, isso era muito importante. Diferente de hoje, que as pessoas dizem: ah, eu não quero ter filho, Deus que me livre. Uma pessoa nos tempos de Cristo, no tempo de Zacarias, um casal que não tinha filho era considerado até amaldiçoado. Muitas pessoas olhavam e diziam: essa mulher não tem filho porque com certeza ela fez alguma coisa errada e Deus deve ter castigado ela. Se esse homem não tem descendente, é porque ele deve estar cometendo pecado. Então agora eles se casaram, começaram a ter projetos, começaram a ter sonhos. Só que aí os anos vão se passando. Passa o primeiro ano, nada acontece. Isabel não tem um filho sequer. Passa-se 5 anos, do mesmo jeito. Passa-se 15 anos. Agora eles já não são mais jovens. Eles já são homem e mulher de meia idade. Já estão com aproximadamente 40 anos de idade. E ainda Isabel não teve sequer um filho. O sonho que eles tinham de constituir uma família estava quase acabando. Isabel agora fica mais velha. Já está próximo de 50 anos de idade. Nesse período, o fluxo dela de sangue, a menstruação dela já havia cessado. Agora Isabel não tinha a possibilidade de gerar mais filhos, porque ela começa a ficar avançada em idade. Zacarias agora está também mais velho, não tem mais aquele vigor da juventude. Só que Zacarias ainda sonhava. Zacarias, mesmo ele sabendo que não tinha possibilidade dele ter filho, ele continuava sonhando.
O problema da maioria das pessoas é que elas pararam de sonhar. E principal, elas pararam de orar. Porque chegou provavelmente alguém na vida dessa pessoa e disse: olha, não é possível esse teu sonho é impossível. Você acha que ninguém chegou para Zacarias e Isabel e chegaram a falar: olha, Zacarias, para de orar. A tua mulher nem menstrua mais. A tua mulher já é estéril, Zacarias. Vocês acham que pessoas de dentro do templo não chegaram a falar isso para ele? Porque só tem pessoas para tirar a nossa fé. Dificilmente você vai conseguir encontrar na tua vida, na sua vida, pessoas que venham colocar fé no teu coração. Dentro da igreja tem pessoas que tiram a fé das outras. Zacarias então estava ali, e a Bíblia vai dizer que Zacarias não parou de orar. Ele orava todo dia pelo seu sonho. Quem é que tem orado todo dia pelo seu sonho? Você tem sonhado ainda? Você lembra quando você sonhava? Você que parou de sonhar? Lembra quando você sonhava em ser médico, médica, advogado? Lembra quando você sonhava em ter uma família abençoada? Lembra quando você sonhava que o teu pai e a tua mãe seriam uma bênção? Lembra quando você sonhava que os teus parentes iriam se converter? E só que você começou a se frustrar, porque você começou a observar que quanto mais você orava, pior ficava. Zacarias teve essa mesma experiência, porque ele começou a orar a partir de quando ele percebeu que a sua esposa não gerava filhos. E ele percebeu isso, eu acredito, a partir dos 5 anos ele viu: tem alguma coisa de errado. Dos 5 anos de casado, ele começou a observar: tem alguma coisa errada com Isabel. Até agora nada aconteceu, ela não engravidou. Então a partir daí ele começou a orar. Então eu acredito que Zacarias no mínimo deve ter orado 25 anos. Você consegue imaginar isso? 25 anos no mínimo. Tem pessoas que começam uma campanha de oração na igreja, e campanha de oração que é 7 semanas, 3 semanas, a pessoa faz um pacto, um juramento, dizendo: Senhor, eu vou estar na tua casa orando, buscando a tua presença. Quando chega na segunda, na terceira semana, ela desiste, não vem mais. Ah, porque aconteceu tal coisa, sabe? Quando a pessoa prioriza, quando ela, na verdade, ela não prioriza aquilo que ela quer, isso não irá acontecer na tua vida. Se nós não priorizarmos aquilo que é importante na nossa vida, ninguém pode fazer por nós. Deus, Ele nos ajuda, mas se nós mesmos não quisermos fazer, Ele não vai fazer. A palavra de Deus diz lá no livro de Josué, capítulo de número 1, versículo de número 9. Alguém pode ler aí? Bora, meu filho, pega a palavra, pega o microfone. Microfone, meu filho. Corre lá. Quem é que pode ler essa mensagem aí? Lê essa palavra. Livro de Josué. É rápido, eu quero coisa rápida, viu? Josué, leva lá para a obreira Nazaré ler. Vai lá. Está muito atrasado. Vamos lá. Josué, capítulo de número 1, versículo de número 9. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Viu aí? Deus está falando hoje para a igreja: esforça a igreja, tenha ânimo em orar. O problema é que a maioria das pessoas não estão orando. Até dizem que ora, mas não ora. Tem gente que só ora quando vem na igreja e quando o pastor está orando com ela. Temos que orar, igreja. Zacarias passou 25 anos no mínimo orando. E muita gente chegava para ele: olha, não vai dar certo. Só que Deus, Ele é poderoso.
nós pensamos que Deus não tem ouvido, porque às vezes não acontece. O problema é que a maioria das pessoas querem orar hoje e querem que amanhã já o milagre aconteça. Deus pode fazer dessa maneira, rápido, instantânea? Pode. Só que para isso é necessário de muita fé. E a pessoa só pode ter muita fé se ela orar. Jesus uma vez estava passando, indo a caminho de Jerusalém, e aí ele olha para uma figueira. Aquela figueira estava bonita, cheia de folhas, só que não era no tempo de figos ainda. E aí quando ele se aproxima daquela figueira, e ele observa que não tinha sequer um figo, ele disse: nunca mais comerás de ti ninguém, figueira. Ele amaldiçoou aquela figueira. Aí eles foram para Jerusalém. Quando eles voltaram no outro dia, os discípulos de Jesus olharam para aquela figueira e falaram: mestre, não é essa aquela figueira a qual tu amaldiçoastes? Aí Jesus olha para os seus discípulos e diz: se vocês tiverem fé, vocês podem pedir o que vocês quiserem. Vocês podem dizer àquele monte: ergue-te e lança-te agora ao mar. Quando vocês tiverem fé, pedirem ao Pai, não duvidando. Quando nós pedimos a Deus e não duvidamos em nosso coração, o milagre tem que acontecer. Deus, ele é poderoso para ressuscitar mortos. Dá glória aí, igreja. Você que está nos assistindo pela internet, dá um glória a Deus aí onde você está. Faz um comentário aí, escreve glória a Deus. Agora Zacarias já estava velho, avançado em idade. Dentro do templo existia uma escala de serviço. Nessa escala de serviço, uma vez ao ano, eles faziam um sorteio para que eles viessem entrar no templo. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no templo. Só que Zacarias, ele estava em uma outra escala. Ele estava na escala para quem iria apresentar para Deus o incenso. O incenso é muito parecido. O local onde eles colocavam o incenso é muito parecido com esse gasofilácio aqui onde nós colocamos a oferta. Na verdade, o gasofilácio da nossa igreja, ele foi construído parecido com o incensário do templo. O incensário servia para quê? O sacerdote que era escolhido por sorte, na sorte, ele tinha a obrigação de chegar até próximo da cortina onde separava o lugar santíssimo, porque o incensário ficava bem próximo, ficava exatamente aqui. Aqui é o altar da igreja, como se fosse o lugar santíssimo. Na verdade é o lugar santíssimo da igreja. E aí o incensário ficava. Então, nesse momento agora, Zacarias, a Bíblia vai dizer que ele, numa sorte, ele teve uma sorte e ele foi sorteado. E agora ele foi sorteado para levar o incenso. O que é o incenso? Hein? É o quê? Preste atenção. A palavra de Deus diz, no livro de Apocalipse, que João estava lá orando, que João estava lá, ele subiu no céu e ele viu os anjos, ele viu o povo de Deus, o povo santo de Deus orando. E aquelas orações subiam para Deus como incenso. Vocês estão entendendo agora? A oração, ela sobe para Deus como um incenso. E Zacarias estava fazendo o que naquele momento? Ele foi apresentar para Deus o incenso, a oração de todo o povo de Israel. E no meio dessa oração a dele estava ali. Preste atenção, que agora que Zacarias estava ali, e ali eles colocavam incenso. Isso daqui começava, era como se fosse isso. Aqui na lateral que você vê como se fosse pontas, essas pontas que você vê aqui, na versão original do incensário, aqui são chifres. É chifre que fica aqui.
nessas laterais. É também todo coberto de ouro, bem parecido com esse aqui. Zacarias estava ali com o seu incenso, e aí ele estava balançando o incenso, colocou o incenso lá. Nesse momento, a Escritura Sagrada vai dizer que um anjo, vai aparecer ao lado direito dele. O anjo do Senhor, o mensageiro. Gabriel quer dizer mensageiro de Deus. O anjo mensageiro Gabriel vai aparecer para ele e vai dizer: Zacarias. Você consegue imaginar? O homem ficou apavorado. É mais fácil você ver um demônio e não ter medo, e ver um anjo de Deus e morrer de medo. Você sabia disso? Demônio vocês veem a todo momento. Quando você olha para uma pessoa, você vê que ela está sobrecarregada. Você vê que o semblante dela está modificado. Aquela pessoa está exatamente mostrando o que tem dentro dela, que são demônios. Então você vê demônio com facilidade. Agora anjo, quem já viu anjo aqui? Já viu um anjo mesmo? Ele chegar para você e falar: fulano de tal, eu fui enviado pelo Deus Altíssimo. Está vendo? Ninguém ainda não viu. Pode ter sentido a presença deles. Deus, cada vez mais Ele tem me mostrado as coisas. Eu vejo o Espírito, Deus já tem me mostrado espíritos malignos, demônios mesmo, visualmente. E eu já tenho sentido muitas vezes a presença de anjos, igual como eu estou sentindo aqui neste lugar. E já senti presença de anjos várias vezes que nós estamos aqui na casa do Senhor, sentindo anjos que estão aqui neste lugar. Naquele momento, o anjo apareceu para ele e ele conseguiu ver, porque ele estava em oração. Quer ver as coisas celestes? Comece a orar. Quer ver as coisas de Deus? Comece a orar, que Deus vai te mostrar. No momento agora, Zacarias estava ali tremendo de medo. E aí o anjo falou: Zacarias, porque o mensageiro veio trazer a mensagem. Ele disse logo: não temas, não tenha medo, porque as tuas orações foram ouvidas, Zacarias. As tuas orações, Zacarias, que tu vem orando há anos e anos, Deus me enviou aqui agora para te dizer que tudo que tu tem pedido para Ele, e o sonho que você tem pedido para Ele, para que Ele venha realizar, hoje será realizado na tua vida. Se você pedir com fé, Deus vai realizar o teu sonho. Eu não sei qual é o teu sonho, eu não sei qual é o sonho que você tem sonhado durante tanto tempo. Não sei o que você tem pedido para Deus, você que está me assistindo pela internet. Eu não sei o que a igreja tem pedido para Deus, mas uma coisa eu tenho certeza: se você pedir com fé, Deus Ele vai enviar o anjo mensageiro para dizer para você: a tua oração foi ouvida. Zacarias começou a se tremer, começou nesse momento a ficar sem saber o que fazer. E os sacerdotes que estavam fora do templo começaram a se espantar, porque Zacarias demorava tanto. Isso não era normal. E eles começaram até a glorificar a Deus, porque Zacarias ainda estava vivo, porque ainda ele continuava balançando o sino. Significava então que ele estava vivo e que a glória de Deus, a presença de Deus não havia matado ele. Só que agora Zacarias vai cometer um erro. Zacarias tinha orado, e sempre que ele orava, ele acreditava que Deus podia fazer um milagre. Só que no momento qual Deus veio, mandou o anjo falar para ele, dizendo: Zacarias, a tua oração foi ouvida. A tua mulher Isabel dará à luz a um filho, e este filho será grande diante dos homens, e o espírito de virtude de Elias irá acompanhar ele, e ele será grande diante dos homens, e ele vai abrir o caminho para
o povo de Deus. Ele será o enviado, ele será a voz que clamará no deserto, e ele será cheio do Espírito Santo. Deus, quando você ora, Deus não dá qualquer coisa para você. Se você tem orado com fé mesmo, talvez muitas tenham falado: ah, Senhor, envia um marido, envia uma esposa. Ah, Senhor, que pelo menos ele seja da igreja. Deus, ele não vai dar só isso. Porque da igreja, muitas pessoas são da igreja, mas não são convertidas. Deus, ele vai te dar um servo do Senhor, ele vai te dar uma serva do Senhor. Você tem pedido: ah, Senhor, eu não aguento mais pagar aluguel, pelo menos uma casinha, Senhor, mesmo que seja lá na invasão. Deus, ele não vai te dar uma casinha lá na invasão, ele vai te dar uma casa própria. Deus, ele não vai te dar um carrinho qualquer, ele vai te dar um carro bom. Ele não vai te dar um emprego qualquer, um trabalho qualquer. Tem muita gente que está tão aperreada na vida que fica falando: Senhor, até um bico agora servia. Não, Deus, ele não vai te dar um bico, ele não vai te dar um trabalho qualquer. Deus, ele vai te dar um emprego bom, um emprego que não vai te afastar do caminho dele. É isso que Deus quer fazer. Zacarias agora cometeu um erro. E qual foi o erro? O erro de, na hora que o milagre está acontecendo, a pessoa não acreditar que é Deus que está fazendo. Tem muita gente que pede para Deus, aí quando Deus começa a fazer, ela começa a dizer: será que é de Deus? Será que é Deus mesmo? Deus não está te dando, criatura, por que tu ainda duvida? Você não orou por isso? Aí a Bíblia vai dizer que agora Zacarias vai dizer: mas como? Como que isso vai acontecer? Eu já sou velho, a minha mulher Isabel já é velha também, já é avançada em idade, ela já tem mais de 60 anos. Como é que ela pode gerar filhos? Aí agora o anjo vai ficar furioso. A Bíblia vai dizer que agora o anjo vai dizer: Zacarias, tu sabe quem eu sou? Eu sou Gabriel, e eu assisto tudo que Deus faz. Eu estou do lado de Deus. Eu consigo ouvir o que Ele fala, eu consigo ver o que Ele fala, e Ele que me enviou para te abençoar, e você não está acreditando. Por causa disso, por causa que você não creu, você vai ficar mudo, você não vai falar nada, até o dia que todas essas coisas venham se cumprir. E a palavra de Deus diz que então nasce João Batista, e a história dele nós já conhecemos. Um homem cheio do Espírito Santo, um homem que no deserto pessoas iam se batizar, a qual dizia: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas vem aquele que é maior do que eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Entenda que o batismo com o Espírito Santo, hoje é dia de avivamento, é dia de nós buscarmos o batismo com o Espírito Santo. Veio através também da vida de João Batista, porque foi ele que preparou o caminho para que hoje nós viéssemos ser cheios do Espírito de Deus. Amém? Coloque-se de pé, igreja. Glória a Deus, Senhor. Você que está nos assistindo pela internet, você que ouviu a mensagem, Deus, Ele tem ouvido a tua oração. Talvez você tenha feito orações para Ele tão curta. Talvez você esteja afastado do caminho do Senhor, mas mesmo assim você continua orando. Talvez a tua vida esteja igual à vida de Zacarias e Isabel, estéril. Talvez você não esteja produzindo fruto algum, mas se você entregar a vida para o Senhor Jesus,
receber Ele como teu único Salvador, fizer isso neste momento, Ele vai perdoar todos os teus pecados. Ele quer te receber como filho neste momento, como filha. Você que quer entregar a vida para o Senhor Jesus, você que está nos assistindo, nesse momento, coloque a mão sobre o local do teu coração. Eu vou orar pela tua vida agora. Você que está afastado do caminho do Senhor, e você quer receber, quer voltar para o caminho de Deus agora neste momento, faça isso agora. Eu vou orar pela tua vida. Feche teus olhos, você que está me assistindo. Eu vou orar pela tua vida agora. Senhor Deus e eterno Pai, eu quero apresentar agora a vida de cada pessoa que nesse momento está nos acompanhando pela internet, está nos assistindo agora pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube. Meu Deus, escreve agora o nome delas no livro da vida. Perdoa os seus pecados e que a tua glória, o teu poder venha estar sobre a vida delas, em nome de Jesus. Eu espero por você aqui na nossa igreja, na igreja Templo da Restituição. Você que é aqui de Belém, de Ananindeua, você que é de Marituba, venha nos fazer uma visita aqui na nossa igreja. Venha confessar Jesus diante dos homens, que Deus ele vai abençoar a tua vida, em nome de Jesus. Aplauda ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nesse momento nós vamos buscar